Graça e a paz de Cristo esteja com todos. Alegria estarmos juntos nesta noite. Nós estamos orfanados de muitos que não estão conosco, mas fique tranquilo, nós já pesquisamos, não tem ninguém nos blocos de carnaval, nos bailes dos clubes, é porque o pessoal viajou mesmo, né? Curitibano não resiste a um feriadão, né? E gosta de uma estrada, né? Mas é uma alegria nós estarmos na casa de Deus nesta noite. Desta feita, a palavra do Senhor para nós se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 4. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 13, uma passagem que também ocorre nos Evangelhos de Mateus, também no capítulo 4 de Mateus, e em Marcos, capítulo 1, de uma forma mais resumida. A tentação de Jesus. Esses dias são dias tentadores, né? Dias em que, de uma forma mais particular, o ser humano se inclina à devassidão, à permissividade, à imoralidade, até mesmo aquelas pessoas mais sensatas, mais acomodadas, né? De uma índole muito ilibada, parece que nesse dia esquece de tudo isso, rompe completamente as barreiras. E eu quero avançar um pouquinho mais. No meio de tudo isso, o crente precisa se cuidar, o crente precisa ficar atento, o crente precisa estar devidamente preparado, robustecido pelo amor de Cristo, pela graça do Senhor, pela palavra de Deus, para enfrentar os ardis, as artimanhas, as armadilhas diabólicas, suas tentações. E nós vamos observar, já desde a leitura e na exposição da palavra, que temos um exemplo seguro para isso, que nos advém do próprio Senhor Jesus. Vamos pôr-nos em pé e acompanhar a leitura bíblica, que nos diz assim: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. Nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Disse-lhe então o diabo: se és filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem. E elevando-o, mostrou-lhe no momento todos os reinos do mundo. Disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue e a dou a quem eu quiser. Portanto, se prostrado me adorares, toda será tua. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Então o levou a Jerusalém e o colocou sobre o pináculo do templo e disse: se és filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: dito está. Não tentarás o Senhor teu Deus. Passadas que foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo até o momento oportuno. Vamos orar. Nós agradecemos a Ti, ó Deus, a Tua palavra, que é a verdade. E ela é pão, ela é alimento. Então o Senhor agora nos dá a bênção de podermos reunidos meditar nela. Privilégio do pregador de expor as Escrituras, mas nada disso acontece sem estarmos debaixo da direção, do guiar do Teu Espírito Santo, a quem recorremos nesta hora, para que seja servido alumiar mentes e corações, tirar escamas, trevas que estejam diante dos nossos olhos espirituais, acender a nossa percepção, para obtermos o entendimento espiritual que tanto necessitamos. Nós te agradecemos, ó Deus, por estarmos reunidos na Tua casa, em adoração, Senhor, e também recebermos a instrução que provém do Senhor.
te agradecemos, oramos assim em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar. Se Jesus foi tentado, podemos imaginar que não seremos? Se o Filho de Deus, Altíssimo, Senhor do céu e da terra, padeceu sobre esta armadilha, esse ardil diabólico, seríamos nós mais suficientes, mais capazes, que não enfrentaríamos tal situação? É certo que não. Se da parte de Cristo temos esta condição, com certeza nós devemos estar alerta. Por isso, já fizemos nesse culto esta prece: não nos deixes cair em tentação. Às vezes, na pressa, ou no costumeirismo com que oramos a oração dominical, chamada Pai Nosso, por causa do evocativo que Jesus coloca nessa oração, começando assim, nós temos essa frase: não nos deixes cair em tentação. A tentação não é pecado. Cair em tentação, sim. Ser tentado, até Jesus foi. Somos, seremos. Agora, prevenir-nos, estarmos absolutamente atentos, rogarmos ao Senhor que diante da tentação nos impeça de dar curso a ela, de abrirmos espaço para que o pecado venha reinar em nós, naquele particular, aí sim. Então precisamos proferir essa prece não apenas pelo hábito, não apenas pela rotina, não por ser culto, mas porque ela é essencial. Em todas as preces feitas ali nesta oração do Pai Nosso, todas são muito significativas, mas essa é um alerta, é um alarme, é uma chamada de atenção, uma advertência para que nós estejamos imbuídos desse pensamento. Agora, a tentação vem e nós somos frágeis, nós somos suscetíveis, nós somos precários, nós somos limitados. Então é importante lembrar que a palavra de Deus também nos assegura o seguinte: juntamente com a tentação, Deus nos proverá livramento. A tentação vem, mas o livramento, a saída, a alternativa, o braço estendido do Senhor, o seu poder, a sua força, a sua graça, a sua misericórdia estarão ao nosso dispor. Assim como sucedeu com o Senhor Jesus. A tentação não é ardil divino, é ardil diabólico. Da parte do Senhor, há a provisão da saída, do livramento, da proteção, da segurança. Assim que quando oramos, não nos deixe cair em tentação, temos a segurança de que o Senhor estende os seus braços amorosos, que o Senhor nos toma próximo de si, que o Senhor não ouvida da nossa condição tão limitada, e o Senhor nos supre nesta hora tão difícil. Então nós podemos ter vitória sobre as tentações. Nós podemos ousar afirmar que somos vitoriosos diante das tentações, não por nossa causa, não pelo nosso desempenho, não porque sejamos tão assim dedicados, porque bem conhecemos a nossa finitude, mas porque o Senhor dá a provisão. E nesta noite eu quero falar exatamente sobre vencer as tentações, ou vencendo as tentações. Há um dinamismo disso. E nós vamos ver lá ao final como é importante tomar cuidado o tempo todo, momento algum descurarmos, estarmos vencendo as tentações. Mas para isso, nós temos o exemplo de Jesus. Jesus foi ou não foi vitorioso sobre a tentação? Com certeza foi. Nenhum desses evangelistas, Mateus, Marcos e Lucas, onde nós estamos estacionados aqui, diverge para dizer assim: coitado, Jesus nesse particular, ele escorregou. Não, Jesus foi vitorioso sobre a tentação. De tal maneira que Jesus, podemos afirmar, num certo sentido, ele é o modelo, ele é o exemplo. As ferramentas que ele dispôs, os instrumentos que ele utilizou para ser vitorioso na tentação estão à nossa disposição.
E eu queria, de uma maneira muito singela, apresentar à congregação nesta hora aquilo que me parece estar muito nítido, muito claro aqui, e que você pudesse se apropriar de cada uma dessas ferramentas. Você vai observar que são várias. É bom você registrar, marcar bem isso, porque, primeiro de tudo, a nossa vitória sobre a tentação está garantida pela plenitude do Espírito. Se você for cheio do Espírito, você sempre será vitorioso. Se você buscar a plenitude do Espírito, a tentação não vai achar espaço para adentrar. Se você estiver buscando as coisas que trazem a você este enchimento, esta graça maravilhosa da presença do Espírito no nosso coração em plenitude, você vai perceber que os flancos não ficarão abertos, que você vai estar bem guarnecido, que você vai dispor dos recursos espirituais necessários para enfrentar os ardis diabólicos. Eu estou dizendo isso por uma simples razão, muito clara aqui. O primeiro versículo nos diz assim: Jesus cheio do Espírito Santo. Aí você vai me dizer, mas ele é Deus. A Trindade Santíssima não é o Pai, o Filho e o Espírito Santo? Sim. Podemos aqui abrir uma página para tratar dessa doutrina tão cara à cristandade, misteriosa, tremenda, difícil de entrar na nossa razão, mas numa frase só nós podemos dizer: o único Deus subsiste em três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Só há Deus porque há Pai, Filho e Espírito Santo. Em momento algum, desde a eternidade, nunca houve algum prazo em que só houvesse o Pai, ou só houvesse o Filho, ou só houvesse o Espírito Santo. Sempre houve o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas não é de trindade que nós estamos tratando aqui. Nós estamos tratando de Jesus que assumiu a humanidade. Porque enquanto o único Deus subsiste em três pessoas, o Filho de Deus obteve duas naturezas. Aquela que ele sempre teve, a divina, o Verbo divino, o Verbo eterno. Mas ele se encarnou, ele se fez como um de nós, ele se tornou gente, gente como a gente, humano. E nós estamos falando da plenitude do Espírito em Jesus na sua humanidade, não é na sua divindade, porque isso seria tão óbvio. Nós estamos tratando aqui de Jesus estar cheio do Espírito, conforme observa o evangelista, sendo como eu e você. Jesus também precisou, na sua humanidade, buscar a plenitude do Espírito, porque seria até uma contradição. Ele sendo Deus, e Deus subsiste em três pessoas, entre as quais há o Espírito Santo, ele na sua humanidade, ele descurasse disso. Então, eu, como divino, eu já tenho a companhia bendita na minha divindade do Espírito Santo, mas na humanidade, ele entendeu precisar ser cheio do Espírito. Aliás, no seu batismo, que não foi batismo infantil, nem batismo propriamente para fazer parte da grei de Israel, era um dos batismos, era o batismo para introduzi-lo no ministério. Nós lemos nos evangelhos que já adulto, provavelmente por volta dos 30 anos, houve um evento em que João Batista estava exercitando o seu ministério batismal também. E Jesus se aproximou de João Batista, e João Batista já disse assim: mas você vem para ser batizado por mim? Eu aqui preciso ser batizado por você. Mas Jesus diz assim: vamos cumprir o rigor da lei. Quando alguém adentrava um ministério, um pastorado, um ministério profético, ele recebia esta unção especial, pois justamente quando Jesus recebeu isso, ele vivenciou ali, os circunstantes foram testemunhas de algo maravilhoso: o Espírito Santo descendo em forma de pomba, e uma voz do céu que dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Vejam que a Trindade se faz presente naquele ato batismal. É o Filho sendo batizado, o Espírito Santo adentrando a sua realidade humana, e o Pai fazendo uma declaração para que todos prestassem atenção no discurso,
na voz, na palavra de Jesus. Ele estava cheio do Espírito. Isto foi a base, isto foi o fundamento para ele enfrentar as hostes infernais. Jesus cheio do Espírito Santo. Ele buscou esta plenitude por meio da oração, por meio da lembrança das Escrituras Sagradas que ele aprendeu na sua humanidade desde a mais tenra infância, como era próprio dos judeus. Vamos lembrar, Jesus nasceu judeu, não nasceu cristão. E dentro do judaísmo mais estrito, ele aprendeu as Escrituras Sagradas, como nós vamos observar como foi importante isso também para a sua defesa contra as tentações. Então a plenitude do Espírito estava sobre Jesus. Não é diferente conosco. Nós estamos aqui olhando o retrato de Jesus para nos vermos em espelho, para buscarmos também, olhando para Ele, os recursos espirituais que dispomos, e o principal é esse: para enfrentar o inimigo das nossas almas, temos a proteção do Espírito, a presença do Espírito. Por quê? Porque quando ouvimos o Evangelho, cremos nele, nós fomos selados com a presença do Espírito. Agora é mistério que nós nos deixemos inundar desta companhia, que nós nos deixemos plenificar da sua presença. A palavra de Deus é muito clara. Efésios capítulo 5 diz assim: não vos embriagueis, como muitos que estão aí cambaleando pela rua, passando dos limites, correndo o risco de morte por causa desses exageros. Se eles se enchem de álcool, vocês, numa medida absolutamente contrária, encham-se do Espírito. Não convém dizer assim, embriaguem-se do Espírito, para não dar a impressão de que a gente perde a noção quando tem o Espírito Santo, como o ébrio perde a noção quando está cheio de álcool. Ao contrário, quando estamos cheios do Espírito, temos a mais absoluta noção das coisas. As coisas ficam claras para nós. Nós não perdemos o rumo, ao contrário, encontramos o rumo. Então a vitória é garantida pela plenitude do Espírito. Revista-se do Espírito. Deixe-se encher desse Espírito. Busque a presença desse Espírito Santo o tempo inteiro, por meio da oração, por meio da palavra, da comunhão fraterna. Não se desvincule do povo de Deus, porque o Espírito do Senhor está entre nós. Isto é uma armadura. Isto é uma proteção, isso é uma defesa contra os dardos inflamados do maligno. Mas há uma segunda coisa vinculada a essa, mas que nos dá aso para comentar outros aspectos. A vitória garantida pela plenitude do Espírito é exercitada pelas práticas espirituais. E aí é notável que a passagem bíblica nos diga que naquele estado que Jesus se achava de plenitude, o mesmo Espírito o guiou no deserto durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo, nada comeu naqueles dias, e é lógico, ao fim do qual ele teve fome. É mais ou menos como nós, né? Nós também resistimos 40 minutos sem comer, né? No máximo, né? Jesus resistiu 40 dias, jejuou. Jejum é uma prática espiritual. Não, eu não estou aqui desafiando você a fazer um jejum de 40 dias, nem de 4 dias, nem de 4 horas. Eu estou apenas dizendo para você que o jejum pode ser uma ferramenta, uma prática espiritual associada à oração, ao clamor, à busca do Senhor, às vigílias, às alvoradas de oração, muito importantes para esse nosso robustecer da fé. Jesus abriu mão dos alimentos. Às vezes a gente tem que abrir mão de alguma coisa para as práticas espirituais. Eu sei, a agenda está cheia, uma correria impressionante, né? Toda essa tecnologia que está ao nosso dispor, que a gente achava que ia ficar de folga, cresceu o volume das coisas. A gente fica o tempo inteiro conectado, linkado, hiperconectividade, né? Não é incomum você ver alguém mexendo no seu
aparelho móvel, celular, e do outro lado um iPad, e do outro uma tela de notebook, né? É uma coisa assim, difícil de a gente absorver tanta informação, e tudo isso é estarrecedor. Se você não abrir mão de alguma coisa, você não vai ter tempo para ler a Bíblia, para orar, para ir na casa do Senhor, para ter uma vida de prática espiritual rotineira, convencional, mas importantíssima. Eu sei, você já descobriu isso, por isso você está aqui hoje, talvez até com muita dificuldade. Você teve que vencer algumas coisas que o tentaram a não vir à casa do Senhor, porque você sabe da importância disso. Jesus abriu mão de alimentos, Jesus usou o tempo da alimentação para a oração. Jesus entendeu que ficar abstinente dos alimentos elevaria a sua percepção das coisas espirituais, e isto é comprovado cientificamente. Pode ser aplicado para coisas espirituais, pode ser aplicado apenas para as coisas intelectuais. Nós preferimos aplicá-las às coisas espirituais. Abrir mão em favor de um exercício espiritual. A gente faz exercício físico, a gente acorda mais cedo, vai dormir mais tarde, por conta de cuidar desse corpinho aqui maravilhoso que vai ficar por aqui mesmo. Mais cedo ou mais tarde vai virar poeira. E a gente não dá a devida atenção, o mesmo cuidado, o mesmo zelo com o nosso homem interior, este que vai prevalecer, que vai permanecer. Então você pensa que vai chegar na glória celestial saradão, bonitão e absolutamente raquítico espiritual? Não, cuide do seu corpo, é templo do Espírito Santo, é bom cuidar, ajuda, essa conexão das duas realidades é muito boa, mas dê prioridade às coisas do Espírito. Se tiver que escolher de ir para a academia, ou ler a palavra, ou orar, escolha a segunda. A primeira vai ter o seu momento para cuidar. Jesus assim procedeu. Mas agora a gente adentra a uma avenida muito interessante nessa passagem, porque o diabo coloca as suas manguinhas de fora, né? O seu tridente, essa coisa ameaçadora, né, do diabo, de chifre, de tridente. Ele é anjo de luz, ele se disfarça, ele engana, ele ludibria, ele chega assim e segreda ao seu ouvido uma coisinha assim muito sutil. É desse jeito que ele age. Esquece esta coisa absolutamente estereotipada sobre o diabo. Ele é bem enganador, mas o seu engano pode ser desmascarado. E foi o que Jesus fez. Porque se a gente pode afirmar que a vitória é garantida pela plenitude do Espírito, exercitada pelas práticas espirituais, em terceiro lugar, a vitória está fundamentada na palavra de Deus. O diabo se pôs a trabalhar. Ele é operoso. Se é uma coisa que ele não é, preguiçoso. Ele gosta de fazer a gente preguiçoso, relaxado, negligente, indolente. Mas ele não. Ele acorda cedo, ele dorme tarde, passa as noites insone para cumprir o seu mistério diabólico, satânico, caluniador, todos estes adjetivos que ele carrega consigo. E como é que ele se põe em linha? Começa a tentar o Senhor Jesus com coisas muito preciosas. Ele começa com uma teologia trinitária. Disse-lhe então o diabo: se és filho de Deus. É lógico que na sua teologia trinitária, Pai, Filho, se és Filho, Espírito Santo, ele põe uma condicionante. Se és filho de Deus. Então, se é filho de Deus, você é todo poderoso. Se você é filho de Deus, você pode todas as coisas. Se você é filho de Deus, 40 dias de jejum não é nada para a natureza divina de Jesus. A natureza humana era custosa. Então manda que esta pedra se transforme em pão, que aí quebra o jejum, está tudo certo e tal. Mas Jesus, versículo 4, respondeu: está escrito. Para combater a tentação, Jesus vai à palavra,
menciona a palavra, cita as Escrituras Sagradas, e com uma propriedade incrível, porque o pregador tem que saber selecionar o texto, fazer a exegese correta, a aplicação disso aqui, e Jesus é o mestre dos mestres, ele é o nosso mestre como pregador, e Jesus vai ao ponto, e vai mencionar Deuteronômio capítulo 8, onde lemos assim: não só de pão viverá o homem. O inimigo balançou. Pensou que Jesus ia dizer assim: eu sou mesmo filho de Deus, está com dúvida? Você acha que não é difícil para mim transformar a pedra em pão? Aqueles que abusavam de Jesus, se és filho de Deus, desce da cruz. Jesus podia dizer: claro que eu sou filho de Deus, vou descer agora. Estão pensando o quê? Que vão me reter aqui? Mas Jesus era obediente à palavra de Deus. E no tocante a este acontecimento lá no Calvário, Jesus permaneceu onde estava, porque ele estava cumprindo a vontade do Pai. Ele iria ser sacrificado pelos nossos pecados. Ele derramaria o seu sangue que nos purifica dos mesmos pecados. Então ele permaneceu lá na cruz, não desceu da cruz. Imagine se ele descesse para provar para os seus acusadores, para os seus abusadores, para os seus tentadores, como instrumento do grande tentador. Quer ver como eu sou filho de Deus? Eu desço. Mas o Senhor não estava a serviço do tentador, estava a serviço de Deus. E aqui ele menciona a palavra: pão. Vai viver da palavra de Deus. A palavra alimenta o coração do homem. Não só de pão viverá o homem, mas da palavra que procede da boca do Senhor. E assim em cada um desses episódios. São 3 momentos selecionados aqui, que o tentador avança, que o tentador faz uma proposta significativa, e em todas elas o Senhor Jesus se sai mais ou menos como está ali. Está escrito, é o que diz a Escritura. Na última, no versículo 12, Jesus respondeu: dito está. Dito está onde? Na palavra de Deus. A palavra de Deus que é eterna. A palavra de Deus que não muda com o tempo e com as culturas. A palavra de Deus que permanece. A palavra do Senhor que é viva, eficaz, que é cortante. Essa palavra é muito mais valiosa do que os ardis diabólicos, do que as seduções demoníacas, do que os instrumentos que ele se vale para nos levar a cair. Então, se nós amamos a Deus, amamos a sua palavra. Se amamos a sua palavra, nós devemos nos apegar a ela, nós devemos conhecê-la, nós devemos ter de bate-pronto uma resposta diante de um ardil satânico. Nós precisamos conhecer e aplicar e viver esta palavra. Tantas e tantas são as circunstâncias em que a gente acaba titubeando, porque nos falta esta rapidez para sacar um versículo bíblico que seja, uma percepção da doutrina que abraçamos. É por isso que a gente insiste em pregar a palavra, em estudar a palavra. Em todas as reuniões do povo de Deus, a Escritura será aberta, em sempre ter uma meditação na palavra do Senhor. Seria curioso, seria interessante modificarmos todo o nosso layout de atividades. Aproveitar agora que é carnaval, vamos dispensar hoje o culto do sermão, da pregação, vamos fazer uma coisa diferente. O povo lá está cantando músicas mundanas, vamos fazer só um louvorzão na igreja, o louvor é muito bom. Precisamos sempre disso, inspirativo, motivador. Graças a Deus por aqueles que têm se esmerado nesse ministério, mas nós não abrimos mão da palavra de Deus sempre, porque ela será decisiva em momentos como esses aqui registrados. Vitória fundamentada na palavra de Deus. E por isso mesmo, é uma vitória preparada para suportar as propostas diabólicas. Porque agora eu quero aqui olhar do outro lado. O lado que nós estamos vendo é o Senhor Jesus respondendo aos ardis diabólicos com a palavra de Deus. Nós podemos fazer o mesmo. Mas você já parou para pensar nos absurdos, nas
bobagens, na maneira como o diabo tenta o Filho de Deus, o Salvador da humanidade, e que pode ser da mesma forma feito conosco. Manda que esta pedra se transforme em pão. Para quê? Pedra é pedra, é reino mineral. Pão vem do reino vegetal, que depois, bem processado, vira suprimento na nossa despensa e a gente pode usufruir. Ele quer alterar a ordem das coisas, a ordem divina. Ele pretende suplantar aquilo que o Senhor colocou como diretriz. E aí o nosso cuidado, até na nossa vida de oração. Porque às vezes nós tentamos o Senhor com as nossas preces. Queremos alterar as coisas que o Senhor dispôs. Nós não oramos para dizer o que Deus tem que fazer. Nós oramos para reconhecer o que Deus quer que a gente faça. Na oração, a gente não manda Deus fazer coisíssima nenhuma, a gente se submete a Ele. E humildemente clama por discernimento. E as coisas que são muito claras de suplicar, por enfermos, por abatidos, por desencaminhados, por situações pontuais da nossa vida, crises que passamos. Podemos sim suplicar ao Senhor, devemos suplicar, não há nada em contrário. Só não inventa de pedir ao Senhor para transformar pedra em pão. Pede pão, é mais fácil. Quantos já tiveram esta provisão do Senhor? Os livros que nos trazem ilustrações maravilhosas falam de gente que ao abrir a despensa de casa não viu nada e foi para a sala com a família orar: Senhor, Tu sabes que nós não temos nada. E no final da oração bateu à porta alguém para trazer um suprimento de supermercado. Deus responde prontamente. Então não pede pedra quando você precisa de pão. Pede pão, o Senhor vai dar. E agora a outra aqui, olha a proposta diabólica. Eu já fiz questão de colocar nesses termos que proposta diabólica é sem sentido nenhum, é nonsense completo. Ele diz assim, versos 5 e 6. Não deu certo a primeira, vamos ver se engata a segunda. Elevando-o, mostrou no momento todos os reinos do mundo, né? Tirou Jesus da terra, levou assim para esvoaçar assim, a lá Superman, e disse-lhe: dar-te-ei toda esta autoridade e glória destes reinos, porque ela me foi entregue, a dou a quem eu quiser. Portanto, se prostrado me adorares, toda será tua. Nada era dele. É um mentiroso contumaz. É um enganador que se engana a si mesmo. Aliás, todo enganador, para enganar, ele tem que se enganar a si mesmo, porque ele começa a acreditar na mentira dele. Não é sem razão que é chamado de pai da mentira. Ele é mentiroso por profissão, por natureza. Ele está mentindo o tempo inteiro. Ele não é dono dos reinos da terra. A terra pertence ao Senhor pertence a terra, o mundo e os que nele habitam. Não é dele, não tem reino nenhum na mão dele. Mesmo aqueles que governam, que dirigem, que presidem suas nações, seus estados, e que parecem-se muitos com o diabo, aquilo não é deles, é do Senhor, e o Senhor vai destronar quem está pensando que está a serviço do inimigo. O Senhor julga. Então são absurdos, as propostas do diabo são absurdas. E essa derradeira, que inicia no verso 9, levou a Jerusalém, colocou sobre o pináculo do templo e disse: as filhas de Deus, atira-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guarde, e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Ele já tinha feito uso da teologia, quando diz filho de Deus, você é filho de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Pouco nós falamos sobre isso, né? Aqui ele vai citar a Bíblia, ele vai pensar nos versículos da Bíblia,
Você precisa conhecer a Bíblia, mas conhecer direitinho, porque o diabo conhece. O diabo sabe versículo por versículo. Se pedir para recitar aqui, ele dá um banho na gente, naquelas gincanas, né? Gincanas bíblicas, né? Tinha uma brincadeira do meu tempo que era espada, né? Quem é que o dirigente começava a recitar o versículo, você tinha que terminar e dar a referência, né? Eu era até bonzinho nisso, viu, Reverendo André? Desde de pequenininho, né? Acho que eu fiquei meio burro com o tempo, hoje eu acho que eu estou meio destrenado, né? O diabo ganha, só que ele usa equivocadamente, erradamente, erroneamente, e isso de propósito. Ele menciona os versículos aqui, mas fora de contexto, porque só citar a Bíblia e não fazê-lo com propriedade e com boa teologia não significa verdadeira fé. Há muitos manipuladores das Escrituras Sagradas que pegam realmente um pedacinho aqui, um pedacinho ali, junto, faz um serzido e apresenta para você: a emenda é essa aqui. Não é, não. A palavra de Deus é corrente, a palavra do Senhor não se contradiz. Então ele usou até da artimanha da palavra de Deus a seu bel prazer para enganar. Por isso, nós precisamos estar preparados para suportar suas propostas diabólicas, que são equivocadas, que são mentirosas, que nos enganam de maneira tão rude, para estarmos bem firmados no Senhor. Mas há mais umas coisinhas aqui que eu preciso falar. A vitória sobre a tentação deve ser cultivada pela profunda comunhão com Deus. No meio de todos esses ardis de Satanás, o Senhor Jesus dá uma resposta contundente, marcante, versículo 8, já referindo à Escritura, está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. E eu quero puxar isso aqui para o significado do culto. O culto é ao Senhor, é para o Senhor, é para elevar o nome do Senhor. Nós nos elevamos até Ele, mas revela a nossa comunhão com Deus. Seja o culto privativo, cada um de per si, o culto doméstico nas nossas casas, o culto de segmentos da igreja, o culto geral da comunidade, o culto que congrega todo o corpo de Cristo em toda a face da terra, revela nossa necessidade de estar na presença de Deus. Quão importante é comungar com o Senhor. E o culto é possível porque nós pecamos, uma região abissal foi gerada por causa do pecado, mas o Senhor fez a ponte em forma de cruz através do seu Filho, de tal sorte que nós podemos nos aproximar dele e ter comunhão com ele. É uma bênção. Permanecesse a nossa condição anterior, sem esta ponte, e nós estaremos orfanados da comunhão com Deus. Mas Jesus estabeleceu a ligação, o vínculo. Não há mais abismo entre Deus e o homem. Basta ele atravessar esta ponte chamada Jesus, o qual mesmo disse: ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou o verdadeiro caminho de vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Para ter comunhão com o Senhor. Uma comunhão estreita. Uma comunhão que se revela na adoração. Uma comunhão que mostra a recepção do amor de Deus para conosco. E amor, só com amor se paga. Louvor, adoração, são expressões de amor. Por intermédio dos nossos hinos, dos nossos cânticos, das nossas orações, nós estamos simplesmente declarando que amamos a Deus em resposta ao grande amor que Ele tem revelado a nós. Começamos o nosso culto cantando o amor de Deus, né? Grande amor de Deus que foi revelado a nós. Agora nós respondemos este amor amando ao Senhor através do culto, numa profunda comunhão com Deus. Mas mais um aspecto que quero ressaltar: é uma vitória revelada no perfeito temor de Deus. Já para o final, como quem diz assim: basta, chega,
Você não entendeu, diabo, que eu estou cheio do Espírito, que eu pratico as coisas espirituais, que eu conheço a palavra de Deus, que eu estou pronto para enfrentar as suas propostas diabólicas, que eu tenho profunda comunhão com Deus. Então, aprenda uma coisa: a Deus não se tenta, a Deus não se leva à tentação. Tentar a Deus é dos pecados mais graves que o ser humano pode cometer. Quando nós, porventura, flagramos alguém afrontando ao Senhor, chamando Deus às falas, mandando Jesus descer da cruz, se você é filho de Deus, como mencionamos há pouco, isto é grave, isto revela falta de respeito, de reverência ao Senhor. É não reconhecer quem é Deus, seu poder, sua graça, seu amor, mas seu juízo também sobre os que o afrontam. E o tentador faz isso, por isso ele é o tentador. E Jesus diz assim: basta, não tentarás ao Senhor teu Deus, porque a Deus só devemos respeito, reverência, adoração, buscarmos a sua face humildemente, o que revela o perfeito temor a Deus. O que vemos nesses dias, Brasil afora e mundo afora, né, é falta de temor a Deus. É a única resposta que eu consigo atender. É porque todos são convidados, são motivados, né? Até recesso de trabalho, porque as pessoas vão festejar, brincar, né? Acho interessante esses eufemismos, né? Brincar, né? É uma brincadeira, né? Brincadeira séria, de moralidade, de devassidão, com consequências graves até na saúde física. É brincadeira. A única resposta que eu tenho é: falta temor a Deus. Que se tiver um tiquinho assim de temor a Deus, não faz essas coisas. Se tiver um pouquinho de respeito ao Senhor do céu e da terra, ao Criador de tudo que é, ao providente das coisas, ao Redentor, não resvala por isso nem um segundo, nem para ver uma imagem na televisão, nem para deixar que uma postagem caia na sua rede social, que tem temor de Deus. A hora que caiu ali, disse: isso aqui não convém para mim, isso aqui não traz edificação, porque eu estou movido pelo perfeito temor a Deus. Não tentarás ao Senhor. Mas chegamos ao fim. E é interessante porque Jesus disse: basta, né? E o verso 13 diz assim: passadas que foram as tentações. Coisa boa saber que a tentação não prevalece, não dura para sempre. O Senhor nos dá o livramento, não dá? O Senhor nos ensina a pedir: não nos deixe cair em tentação. Ele responde a oração. Tentação vem forte, vem assim, ácida, aguda, profunda, mas ela passa. Não imagine que as tentações que você está vivendo agora não é por conta de carnaval, não é por conta de questão sexual, não é por conta de questões econômico-financeiras. Não importa, você está vivendo um momento tentador, sendo tentado pelo diabo. Quero trazer essa palavra para você: não vai durar para sempre. Fique armado com esses recursos aqui propostos, se apegue fortemente a eles. Passadas que foram as tentações, porém, é uma vitória que precisa estar prevenida contra as pretensões malignas, como quem diz, jogando para frente. Porque o texto diz claramente assim: passadas que foram as tentações de toda sorte, foram profundas, né? Variadas, apartou-se dele o diabo até o momento oportuno. Elas passam, mas elas podem voltar. Não imagine que a vitória sobre uma tentação, algumas tentações de toda sorte, como está escrito aqui, é cabal se você baixar a guarda, se você não estiver perceptivo, se você não estiver municiado, você pode ser arrebatado de novo, até o momento oportuno. E nós conhecemos quantos momentos oportunos
ao diabo para tentar Jesus, não neste espaço aqui, mas em outros lugares na palavra de Deus aconteceram, até mesmo nas situações em que os discípulos não corresponderam, nos momentos em que as autoridades religiosas queriam prender a Jesus, e principalmente no Calvário, quando o Senhor Jesus iria carregar o peso de todas as nossas transgressões e nossas iniquidades. Mas prevaleceu a sua força espiritual. Os recursos de que ele dispôs aqui estavam com ele naquela hora, quando ele dizia assim: esse cálice está difícil de tomar, mas seja feita a tua vontade. Então é preciso a gente estar atento, prevenido. As tentações passam, mas elas podem voltar. E nós precisamos estar devidamente preparados para estas situações oportunas à tentação, mas que serão oportunas também para nós revelarmos a nossa confiança, a nossa fé, a nossa dedicação diante do Senhor. Que Deus a todos nós abençoe e guarde. Amém. Amados,